E aí, gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro A Sangue Frio, do escritor Truman Capote, ou como vocês preferirem, Truman Capote. Bom, esse livro aqui ele foi indicado por uma super amiga minha chamada Janaína Fernandes. Eu tinha postado a foto do livro Bonequinha de Luxo, e ela tinha comentado se eu conhecia este livro, porque esse livro aqui era muito bom. Eu já tinha ouvido falar dele, mas faltava aquele empurrãozinho mesmo pra mim ler ele, e esse empurrãozinho veio dela. E como ela gosta bastante desse livro, eu vou dedicar esse vídeo então a ela, tá? Porque o livro é incrível. Então vamos lá, esse livro aqui, ele é a grande obra-prima do Capote, mas ele ficou muito conhecido também porque foi com esse livro aqui que o Capote então inaugurou um novo gênero aí da literatura, que é o jornalismo literário, que consiste então você pegar uma notícia, um fato que aconteceu de verdade e transformar ele num romance mesmo. Então este livro aqui é exatamente isso, você lê como se fosse um romance mesmo. E o próprio Capote, ele se orgulha muito disso, né? Ele diz isso, que foi ele que inaugurou esse gênero literário, mas é que ele chama de romance de não ficção ou romance sem ficção. E tudo começou quando ele estava, né, folheando um jornal e de repente ele se depara com uma notícia lá de uma chacina, onde uma família inteira foi assassinada numa cidadezinha bem pequena lá no interior do estado do Kansas. Isso tudo aconteceu, se não me engano, na década de 50. Então ele começa a ter ele tem um interesse ali muito estranho para aquela notícia, então ele resolve ir para lá, ir nessa cidadezinha, viajar até lá. Se não me engano, ele estava em Nova York quando ele viu essa notícia. E lá nessa cidadezinha, então ele resolve conversar com todo mundo, com os moradores, com os conhecidos dessa família, com os investigadores, policiais, ou seja, todo mundo que estava ali envolvido de alguma forma com aquela história. Mas mais pra frente ele conversou com os assassinos, né, na prisão. Então ele juntou todas as informações que ele colheu para então escrever o livro e nos contar essa história. Então o livro começa com o Capote nos contando os últimos momentos dessa família e o que os assassinos estavam fazendo antes de entrarem nessa casa. Então o Capote também vai contar toda a história da vida desses assassinos, vai traçar um perfil psicológico deles. E uma coisa que eu percebi muito, e eu vi isso também muito nas resenhas, no Scooby, é de como o Capote humaniza demais os assassinos. Como ele vai contar então a história de vida desses assassinos, a gente vai descobrir aqui que eles tiveram uma vida assim bem sofrida. Teve um aqui, um deles, eram dois, que teve uma vida assim, ele passou por cada uma na vida, gente, que você começa até a ter pena deles e você começa até a entender por que eles entraram pro mundo do crime. Mas isso comigo, gente, isso logo passava, até porque eu lembrava do que eles tinham feito, tá? Eles agiram assim, durante todo o momento eles agiram friamente, antes do crime, durante o crime, até depois do crime, eles não se arrependeram de nada, assim, não tiveram remorso nenhum, então isso logo passava, só mais no final do livro mesmo, que teve um momento no finalzinho assim que deu uma pena maior, mas também eu lembrava disso, e logo passava. Uma coisa muito interessante que a gente vai descobrir lendo o pós-fácito do livro é que o Capote ele não usava gravadores, né, quando ele entrevistava as pessoas, porque ele achava que gravadores intimidavam as pessoas e as pessoas não agiam naturalmente. Então ele gostava de conversar assim, como se ele fosse um chegado ali do pessoal mesmo, sem usar bloco de anotações, sem nada. Mas ele tinha uma memória incrível, tá? Ele treinou para isso, então ele conseguia reter muita informação do que as pessoas falavam. E uma coisa que eu já percebi no livro é como o Capote é muito detalhista em descrever tudo, em descrever a cidadezinha, as pessoas, os lugares, né, em que toda a história se passa, onde os assassinos passaram. Ele é muito detalhista, assim. Então a gente vê que ele tinha uma memória incrível. E até isso foi muito questionado. Tem um artigo. Uma das partes que me chamaram muita atenção do livro, gente, foi naquela parte da investigação mesmo, quando os investigadores vão lá na cena do crime e começam a colher as pistas. No começo a gente tem a sensação que o crime é perfeito, que eles nunca vão achar os assassinos porque tem pista nenhuma. Mas é incrível como com as poucas pistas que eles acham ali, eles já conseguem assim, traçar o perfil do criminoso. E é muito interessante como é que eles vão juntando isso e acabam chegando ao assassino. E vocês vão ter que ler para descobrir como eles chegaram. E também por que eles mataram essa família, porque era uma família muito boa, era uma família muito conhecida lá na cidadezinha, todo mundo gostava bastante deles.
Eles não tinham briga com ninguém, então era um grande mistério ali, mas vocês vão ter que ler o livro também, gente, para descobrir. Para quem gosta aí de investigação criminal, esse livro aqui é perfeito. Outra parte que eu achei muito interessante foi no interrogatório. É muito interessante ver como é que eles bolam as perguntas, como é o método que eles usam, né, para fazer as perguntas e fazer os suspeitos lá se confundirem. Outra coisa muito interessante que o pós-fácil do livro vai nos contar é de como o Capote desenvolveu o livro. Por exemplo, se você ler o livro, você vai notar em nenhum momento a presença do Capote. Mesmo o Capote ter entrevistado ali todo mundo, e foi ali na cidadezinha, ter conversado com os assassinos, você nunca vai sentir a presença do Capote ali. É como se o Capote fosse um narrador assim, fora, ausente, né? É como se ele não estivesse se intrometendo ali no meio daquele pessoal todo. E a gente não sente. E era uma das coisas que eu me perguntava muito quando eu li o livro, cadê o Capote? Mas o Capote achava que nesse tipo de literatura, quanto menos... Ou seja, aliás, quanto mais o narrador ficasse fora ali da narrativa, melhor era para esse tipo de literatura. Bom, gente, vou confessar pra vocês que o livro não foi fácil de ler, tá, gente? Teve partes, assim, bem pesadas aqui, então você tem que ter um estômago pra ler, principalmente na parte de quando a família foi encontrada e também quando os assassinos descreveram o que eles fizeram com a família. Assim, não foi fácil, tá, gente? Tem que ter um estômago. Mas fora isso daí, o livro é, assim, é muito interessante. Pra quem, como falei, gosta de romances policiais, de investigações, esse tipo de literatura aqui, gente, vai cair muito bem. Só lembrando, gente, que todos os acontecimentos aconteceram então ali entre a década de 50 e 60 e o Capote esperou a condenação dos assassinos para então concluir o livro. É claro que muitas coisas no livro foram questionadas aí por alguns artigos, por alguns críticos literários. Alguns comentaram, alguns questionaram justamente isso que eu falei de como o Capote humanizava demais os assassinos. Outros questionaram se realmente tudo que o Capote escreveu, se realmente era fiel exatamente ao que aconteceu. Mas teve até gente que foi lá investigar, eles ficaram impressionados como o Capote ele foi fiel, né, em relatar tudo. Então é isso, gente, fica a dica aí de um livro super interessante, aí, o melhor livro aí do Capote, né, a grande obra-prima dele. E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, até o próximo vídeo, tchau!